Olá, sejam bem-vindos novamente neste espaço em que nós tratamos de temas de conhecimento da filosofia. E hoje eu vou falar sobre a mitologia grega, mais precisamente o Minotauro e o paradoxo do navio de Teseu. Então, em relação ao Minotauro, como os mitos, as histórias vão dar a origem do Minotauro? Minos era um príncipe que tinha desejos de se tornar rei. Então ele procura Poseidon, deus dos mares, e diz a Poseidon sobre o desejo dele de se tornar rei. E Poseidon lhe dá um touro belíssimo que sai das águas para que o Minos pudesse sacrificá-lo ao deus Poseidon e conseguir a graça de se tornar rei. Só que o touro era tão belo que Minos, na hora do sacrifício, ao invés de sacrificar aquele touro que o deus dos mares lhe deu, ele pega um outro touro e sacrifica no lugar daquele primeiro. Só que Poseidon, ele não cai nessa enganação ou nessa fraude de Minos e descobre que o touro havia sido trocado. E como castigo, Poseidon faz com que a esposa de Minos se apaixone pelo touro, o touro que ele havia ganho, e desse relacionamento nasce um monstro, metade homem, metade touro, o Minotauro. Minotauro é aquele que tem a cabeça e a cauda de touro e o corpo de homem. E Minos, mesmo contrariando Poseidon, mesmo recebendo a maldição de Poseidon, ele consegue se tornar rei. E ele constrói numa ilha próxima um labirinto enorme para colocar aquele monstro, filho de sua esposa, que requer todos os anos sacrifício de 7 jovens do sexo masculino e 7 do sexo feminino. Então esse touro a cada ano, esse Minotauro a cada ano, era preciso colocar ali dentro do labirinto vidas de jovens para que o touro pudesse devorá-las. E na tentativa de entrarem no labirinto e matarem o touro, muitos gregos, muitos jovens morrem. Até que surge um personagem, Teseu. Teseu, que era filho de Egeu e Etra, é considerado um dos maiores heróis da mitologia grega. Por quê? A sua força e valentia superava em muito os jovens da sua época. Na sua língua, na língua grega, o nome dele significa homem forte, e ele se propõe a ir até onde está o Minotauro para matá-lo, para acabar com aquela maldição que estava acontecendo por causa do Minotauro. Então ele, ao chegar no local ali onde estava o Minotauro, onde estava o rei Minos, ele encontra Ariadne, que é filha de Minos, ou seja, ela é meia-irmã do Minotauro. Por quê? Ao olhar para ela, ele se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. Ambos apaixonados, né? Ela então resolve ajudá-lo a vencer o seu irmão, o Minotauro. Ela lhe dá um novelo de lã e uma espada. O novelo de lã é para que ele marque a sua entrada e a sua caminhada no labirinto e não se perca. A espada é que no momento em que ele encontrasse o Minotauro, para matar o Minotauro, e depois ele percorreria o caminho de volta marcado pela lã para conseguir sair do labirinto e não morrer lá dentro. E isso de fato aconteceu. Teseu, ele entrou no labirinto, utilizando o novelo de lã que havia ganhado da amada Ariadne, e lá dentro ele encontra em determinado momento com o Minotauro.
utiliza a espada e o mata. Sai do labirinto e pega o navio para voltar para sua casa, para voltar para sua terra. E aí, o que acontece? Acontece então que Plutarco, que era um filósofo, um escritor grego, ele vai propor um paradoxo sobre a volta de Teseu, sobre a viagem de Teseu para voltar para sua casa. Então Plutarco ele vai dizer o seguinte, que se Teseu pegou esse navio de volta para casa no porto A e levou 50 anos para chegar ao porto B, este navio, neste percurso, ele tem que passar por diversas reformas, ou seja, há um desgaste natural do navio e as peças do navio elas vão sendo trocadas durante a própria viagem. Ao final dessa viagem, quando chega no porto destino final, as peças deste navio já estão todas trocadas. Aí então nós podemos analisar o paradoxo de Plutarco. O navio que saiu de um ponto e chegou no outro, ele é o mesmo? Ou pelo fato de o navio ter sido remodelado durante a viagem, aquele navio que saiu de um lugar e chegou no outro não é o mesmo navio? Então, vários pensadores, eles então vão se debruçar sobre esse paradoxo. A única saída possível deve ser a seguinte: ele é e não é ao mesmo tempo o mesmo navio. Ele é porque ele está com os mesmos passageiros e tem o mesmo destino final, a sua rota, o seu destino. Porém, ele não é o mesmo porque todas as peças daquele navio foram trocadas. Assim também, Heráclito, ele vai se debruçar sobre esse paradoxo. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai comparar o navio com as águas. As águas se movimentam constantemente e se renovam, mas elas sempre são as mesmas. Ou seja, para Heráclito, apesar do navio passar por transformações, ele continua sendo o mesmo navio do início da viagem. Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que entre os pontos A e B só mudava a causa formal do navio, portanto, o navio ainda era o mesmo. Já Thomas Hobbes, ele sugere o seguinte, que utilizar todas as peças que foram trocadas e construir um outro navio. Só que aí surge outro paradigma. Qual é o navio original? Aquele que foi remontado das peças usadas ou aquele navio que teve as peças trocadas? Então, para a tripulação, o navio foi renovado e não substituído. Hobbes, então, para Hobbes, ele vai dizer o seguinte, que o navio não pode se transformar em dois, o navio continua sendo o mesmo. Leibniz, ele vai dizer o seguinte, que se o navio chegou no ponto em que deveria chegar e saiu de um determinado ponto de uma forma e chegou no outro ponto de outra forma, eles são diferentes. Ou seja, se o navio saiu de um ponto B e chegou no ponto A, de acordo com Leibniz, e nesse período ele sofre transformações, sofre manutenção, eles são diferentes. John Locke, ele vai utilizar uma meia furada para tentar explicar o paradoxo do navio. Ele vai dizer o seguinte, que eu pego uma meia furada e posso remendá-la. Ao remendá-la, ela não se transforma em outra meia. Ela continua sendo a mesma meia. Portanto, o navio também continua sendo o mesmo. Qual é o motivo desse paradoxo? Sobre o navio ser o mesmo ou não durante a viagem. Nós precisamos ter em mente duas coisas. Nós somos em ato e em potência. O que é o ato?
é a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é. O que é a potência? É aquilo que ele pode vir a ser. Por exemplo, eu pego grãos de milho para pipoca. O grão de milho tem a sua forma, tem amarelinho. Aí eu pego os grãos de milho e coloco numa vasilha quente e coloco óleo. Aquele milho está em ato. O grão de milho está em ato. A partir da experiência com o óleo e com a quentura da panela, ele passa de ato à potência. Ele se torna outra coisa diferente daquele grão, daquela semente do milho. Ele se transforma em pipoca. Mas ele perde a sua característica. Aquele primeiro milho que foi colocado na panela, ao se tornar pipoca, ele não tem mais nada daquele milho anterior? Ou são duas coisas distintas, ou são duas fases de um mesmo processo? Então a potência é aquilo que pode vir a ser. O ato é aquilo que é. A potência é aquilo que pode vir a ser. Então o estudante do ensino médio, ele é estudante em ato. Ele pode se tornar um acadêmico em potência no futuro, a partir da continuação dos estudos e da perseverança. A partir desse paradoxo, nós podemos também fazer um paradoxo com nós mesmos, seres humanos. É sabido de todos que até os 21 anos, a cada 7 anos, as células do nosso corpo, elas são totalmente trocadas. Então, do 0 aos 7 anos, do 7 ao 14, do 14 ao 21, e continua esse processo do envelhecimento. Então, nos primeiros 7 anos, nós temos células que cobrem o nosso corpo. Ao chegarmos aos 14 anos, aquelas células que nós tínhamos ao nascer, ela já não existe mais do nosso corpo. E ao chegar aos 21 anos, nós também não teríamos aquelas células intermediárias. Pelo fato de ter mudado as células, nós nos tornamos outra pessoa. Tem pessoas que mudam tanto da infância para a adolescência e da adolescência para a idade adulta, que ele passa a não se reconhecer. As mudanças muitas vezes são tantas que a pessoa de ato, ele se transforma em potência em outras coisas. Adquirimos cultura, adquirimos conhecimento, novas experiências, e isso tudo faz com que nós mudemos nos nossos comportamentos, nos valores e até a nossa vida intelectual. Aquilo que nós achávamos que era certo passa a não ser mais o certo, e nós, adquirindo novos conhecimentos, vão se abrindo novos mundos, a chegar a tal ponto de que nós não nos reconhecemos mais num passado, onde nós tínhamos um certo grau de ignorância, um certo grau de desinformação. Então, a nossa vida, ela também pode ser comparada a esse paradoxo. Você hoje, você se reconhece o mesmo do passado? Ou você é uma outra pessoa? Você é alguém diferente do que você era no passado? Você é o mesmo? Não tem mais nada do que você era quando você tinha 7 anos de idade, tá? Mas as nossas memórias, elas continuam a mesma. Elas continuam a mesma até chegar ao ponto em que, pela idade, nós vamos perdendo as memórias, as células cerebrais, elas vão morrendo e se dá o nosso fim. Mas o processo, esse paradoxo, essa transformação faz parte da vida humana, da essência humana. Portanto, o paradoxo do navio de Teseu, ele nos leva a refletir sobre nós, sobre as mudanças que nós passamos durante a nossa vida. Tudo à nossa volta passa por mudanças. Se você pegar um bairro da tua cidade há 20 anos atrás, ele era totalmente diferente. Aquelas construções antigas foram derrubadas,
construíram prédios, construíram lojas, paisagens rurais também, que tinham floresta, depois foram destruídas as florestas e viram pasto para gado. Hoje as paisagens são de canaviais de açúcar. Enfim, tudo muda. As coisas com o tempo, elas vão tomando outras formas. Elas deixam de ser aquilo que elas eram na origem, né? Então, refletir é o primeiro passo para que nós possamos compreender alguma coisa e para que nós possamos compreender a nós mesmos. Você mudou a tal ponto de não se reconhecer? Você é o mesmo que era há alguns anos atrás ou você se tornou uma outra pessoa? Você continua em ato ou de ato você se transformou em potência e se tornou tão diferente que muitas vezes você mesmo não se reconhece? Fica aqui essa reflexão para que você possa meditar sobre ela. Eu agradeço você por me assistir e te peço, por gentileza, se puder, assine o canal do YouTube. Muito obrigado a todos.